vantagem: ter pontos em mais companhias ou acumular, concentrar todos os seus pontos em uma companhia só. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Murilo, o Papa Milhas, e nesse canal eu te ensino a transformar os seus gastos em viagens para o Brasil e para o mundo em 6 meses ou menos. Então, se você gosta de viajar, já se inscreva nesse canal, ative as notificações. As notificações foi ótimo, né? Ative as notificações e seja informado toda semana. Tem vídeos novos para te levar a ter mais conhecimento sobre o assunto de viagens, milhas, cartões. E não se esqueça de mandar aí as suas dúvidas, pois toda segunda-feira, ou pelo menos por enquanto, talvez isso mude daqui a algum tempo, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, o mais certo é quem sabe, mas toda semana, pelo menos, tem aí um vídeo do quadro Murilo Responde. E hoje eu quero tirar uma dúvida muito interessante, apesar de não ser o quadro Murilo Responde. Mas a dúvida de hoje, sim, ela até inclusive apareceu no meu Instagram. O que é melhor? Concentrar os pontos em uma companhia só ou você ter mais pontos ou pontos em mais companhias? E a resposta ela é aquela mais ingrata possível, né? Depende de quem tá perguntando. É um baita de um depende. E o fato é que não existe uma coisa, isso é certo ou isso é errado. Não podemos caracterizar dessa forma. Por quê? Existe cada situação. Imagina quem está começando agora, tem poucos pontos ainda. Será que dá para concentrar comigo, que já estou há muito mais tempo, que já sou especialista, que já fiz mais de 3 milhões de pontos nos últimos 6 meses? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então não dá para comparar, são situações diferentes. Eu não sou melhor do que essa pessoa e nem pior, eu estou apenas em momentos diferentes. Então vamos entender o momento de cada um nessa situação. E eu vou falar para vocês o que eu indico aos meus alunos. Se você está iniciando nesse processo, talvez não seja interessante para você pulverizar os seus pontos, colocar pontos em mais companhias. E o motivo é muito simples. Como você ainda tem poucos pontos, quando você manda para mais companhias, talvez você não consiga fazer nada em nenhuma das companhias. Então essa é a situação de quem está no início, colocar os pontos logo em uma companhia. E aí, Murilo, como que eu escolho essa companhia? A dica que eu te dou é a seguinte: não pegue e aproveite a sua primeira promoção bonificada. Defina com antecedência, isso é uma coisa que eu falo de planejamento com os meus alunos. Defina com antecedência para onde você quer ir. Ah, Murilo, mas eu estou em dúvida. Então escolhe 2 lugares, 3 no máximo e começa a pesquisar. Qual é a melhor companhia? Qual é a companhia que historicamente tem os melhores preços para aquele lugar que você quer ir? Feito isso, você começa a se programar para aí enviar esses pontos para uma companhia. Ah, Murilo, está muito em cima da hora, eu vou pegar a primeira que tiver em bonificada. Ok, você tem voo com aquela primeira bonificada? Porque isso aconteceu aí, uma dúvida que eu tive, ou melhor, eu tive não, me perguntaram, né? Murilo, eu tenho 100 mil pontos lá, tenho 200 mil pontos na Smiles, mas eu preciso voar pela Azul. Então não adianta nada você acumular 200 mil pontos em uma companhia se o que você vai voar é em outra. Isso aqui é importantíssimo e quem está no início erra com uma frequência muito maior do que vocês imaginam. Às vezes manda ponto para a companhia só porque tem uma bonificada, mas naquela companhia o voo é muito mais caro. Então é interessante que vocês façam isso. Mas Murilo, isso é muito difícil. É difícil porque você não é meu aluno. Porque se você fosse meu aluno, toda semana tem aula ao vivo para você tirar essa dúvida. Se você fosse meu aluno, estava tranquilo. Mas é difícil? Mas é o seu dinheiro que tem em jogo, é a sua viagem que tem em jogo. Não é tão difícil, talvez falando assim pareça, mas se você perguntar isso para os meus alunos, eles vão te responder, falar que não é tão difícil assim. Quem está no início talvez vai ter um pouco mais de dificuldade e por isso que eu estou ali semanalmente para ajudá-los. Então, recapitulando, se você tem pouco ponto, está no início, concentra em uma só. Concentre qual? Naquela que você for viajar. Como que eu defino qual que eu vou viajar? Pesquisando com antecedência, historicamente,
Qual é o mais barato? Como que eu pesquiso isso? Entra na companhia e vê quanto você precisaria de milhas para fazer uma viagem ali com ela. Você não precisa finalizar o seu processo de compra, é só fazer uma pesquisa simples e fácil. Agora, se você já evoluiu um pouquinho, se você já passou daquela fase de iniciante, você já tem mais de 100, mais de 200 mil pontos no seu cartão, ou você fez uma compra muito grande, ou você já viajou em 2 companhias, acabou acumulando, então se você está num nível um pouquinho mais avançado, o que acontece nessa situação? Para você ter pontos em 2 companhias já passa a ser interessante. Por quê? Uma situação, se você viaja mais vezes, consegue aproveitar melhores promoções de 2 companhias diferentes. Afinal, você já tem mais pontos. Você já pode pulverizar um pouquinho e ainda assim conseguir viajar. Ou existe uma outra situação, que inclusive é uma situação que está acontecendo comigo recentemente. Só para um parênteses aqui para vocês entenderem, eu não viajo com tanta frequência quanto eu gostaria, apesar de ter a minha liberdade geográfica. Porém, a minha esposa não. Então, quando eu falo para vocês que eu entendo perfeitamente, principalmente você que é CLT, eu te entendo perfeitamente. Então, nós temos um número limitado de viagens que nós podemos fazer. Só que eu acumulo muito mais milhas do que vocês consigam imaginar. Então, eu aproveito e coloco meus pontos em mais companhias. Porém, o que eu faço? Já sabendo dessa limitação de 2 a 3 voos aí que eu vou fazer no ano, dificilmente vai chegar a 5 voos, o que eu faço? Eu utilizo estrategicamente uma companhia para fazer lucro. Então, já que eu tenho milhas o suficiente, o que eu faço? Em uma eu deixo para voar, a outra eu deixo para lucrar. Então, se você já está nessa situação de aí conseguir acumular mais pontos, para você ter pontos em mais de uma companhia, é interessante, eu diria que quase obrigatório. Agora, se você já está no nível de ter aí mais de 1 milhão de pontos, 1 milhão de milhas, aí as 3 companhias já passa a ser interessante para você em termos estratégicos. Lembrando que a Azul você tem uma limitação de CPFs, são 5 CPFs que você pode vender. Para você que não entendeu, eu vou explicar. Cada vez que você vende milhas para alguém, você está como se você estivesse emitindo uma passagem para aquela pessoa. E você só pode emitir passagem para 5 pessoas diferentes lá na Azul. Murilo, mas só 5, depois disso eu nunca mais mudar? Pode, mas por questões burocráticas, as empresas que vendem milhas não aceitam se você já tiver aí estourado esse limite de 5 CPFs. Então, se você tiver estourado seu limite de 5 CPFs na Azul, não vai conseguir vender. Então, a estratégia para a Azul, ela precisa ser focada em voo, a não ser que você vá fazer aí uma venda na Azul Interline. Aí é diferente, são passagens que não vão contar o seu limite de 5 CPF, são passagens internacionais, aí você vai ter que fazer também por conta própria ou vender aí para alguém conhecido, já são situações diferentes. Mas se você tem muito pontos, pode fazer, por exemplo, Azul para voar, Latam e Smiles para lucrar. Existem essas situações, ou Latam para voar, Smiles para lucrar, deixar Azul um pouco stand-by, fica a critério seu. Mas, então, resumindo se você tem pouco ponto, acumule em uma. Está no limite aí, já passou daquele limite inicial, já tem mais de 100, 200 mil pontos, mas ainda não tem 1 milhão de pontos, acumula em 2. Chegou aí, bateu já 1 milhão, pode acumular nas 3 tranquilamente, que você tem pontos o suficiente para diluir. E lembrando que isso tudo que eu falei não é uma regra, são estratégias baseadas em experiência que eu tenho. Murilo, eu tenho 500 mil pontos, posso colocar em uma só? Pode, não recomendaria, não acho uma boa estratégia, mas poder você pode. Tenho 50 mil pontos, posso colocar em 2 companhias diferentes? Pode, também, não tem problema. A diferença é que talvez você tenha mais dificuldade para ter uma passagem aí nessa situação.
Você colocou 50 mil, 25 mil na Latam. Eu vou fazer uma viagem agora com a Latam. Utilizei 14 mil milhas. Cheguei a vender aí passagem para conhecidos meus com 6, 7 mil milhas. Então é totalmente possível você fazer viagens aí nessa situação. Recentemente fiz cotações para o Rio de Janeiro, com ida e volta saindo de BH, 6 mil pontos. Então, 6 mil e uns quebrados. Vamos jogar aí para cima, 14 mil milhas na Latam. Eu conseguia 2 pessoas ir e voltar do Rio de Janeiro. Então, dá para fazer alguma coisa? Dá, desde que você tenha as técnicas que eu ensino, por exemplo, para os meus alunos, para que você tenha a passagem aí mais barata. Porém, se você for utilizar a sua outra metade aí, por exemplo, na Smiles, você vai ter que ter um pouquinho mais de pontos ou fazer essa venda para terceiros. Então fica só esse cuidado aí que você deve ter estrategicamente, não existe certo nem errado, mas é interessante que você saiba qual é a finalidade da minha pontuação, o que eu vou fazer com isso aqui. Tenho muito ponto, tenho pouco ponto, o que é melhor, acumular em uma? Se eu tenho pouco ponto, faz mais sentido você acumular em uma só, porque você tem pouco tempo, pouco ponto, e aí você não pulveriza. Ou então, se você tem mais um pouquinho de ponto, faz em 2. Se você for fazer na Azul, estratégia de venda, lembre-se, antes de você, primeiro faça a sua estratégia de venda na Azul, depois você voa com a Azul. Primeiro você faz a estratégia de venda, depois você voa. Não o contrário, justamente por causa desse limite. E aí, a Smiles você pode utilizar com uma frequência maior para vender, apesar dela ter um milheiro um pouco mais baixo, mas ela costuma também ter uma circulação de pontos um pouco maior. E aí não existe certo ou errado, existe aquela pessoa que vai tirar as dúvidas comigo toda segunda-feira quando virar meu aluno, virar meu aluna. Então é isso, se você ainda não me segue lá no Instagram, @MuriloMilhas, Murilo com 2 L's, como está escrito aqui embaixo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou, dá um joinha, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo lá com seus amigos e até o próximo vídeo. Fique com Deus.